Bom, e aí tem um outro ponto, né? Nesse momento, até tem uma reportagem na nossa página da Adriana Ferraz e do Saulo Pereira, falando que Ramagem e Zambelli estão inelegíveis, né? Os dois são condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Eduardo Bolsonaro não. Ele foi cassado por faltas e ele segue livre para se candidatar numa próxima eleição. Mas não podemos esquecer que ele está respondendo a um inquérito no Supremo Tribunal Federal, inclusive, né? Apesar de ele perder o mandato, ele não tem uma condenação criminal definitiva, mas ele se tornou réu no Supremo Tribunal Federal por coação em um processo relacionado às sanções contra o Brasil, articuladas por ele, Eduardo Bolsonaro, com o governo americano, para tentar evitar a condenação do pai dele, Jair Bolsonaro. Caso essa condenação definitiva pelo STF ocorra, Eduardo Bolsonaro aí sim pode ficar inelegível. Eu queria te ouvir, professor Mairovitch, que explicasse isso, porque algumas pessoas falam, nossa, ele foi cassado, mas ele não está inelegível. E qual né, essa atuação dele nos Estados Unidos? Qual é a consequência disso? O que isso vai render ainda no Supremo Tribunal Federal? Bom, várias coisas. A primeira delas, e a principal, eu gostaria de ressaltar isso. O Eduardo, ele foi denunciado, a denúncia foi recebida, tem uma coação no curso do processo, tem atentado ao Estado Democrático de Direito, são os componentes disso. Então, ele já é réu. A pergunta, ele teve a prisão preventiva decretada? A resposta foi que é não. Por quê? Porque se entendeu que não era caso de flagrante, embora fosse porque é crime continuado. Mas vamos lá, ele não tem a prisão preventiva imposta, decretada, mas agora, atenção, agora poderá ter. Por quê? Porque ele não tem mais o escudo protetivo da prisão, que só poderia ser em flagrante delito, ele não tem mais esse escudo protetivo, portanto, o Supremo, pelo seu relator, e uma vez provocado, poderá verificar a necessidade de se impor a prisão preventiva dele, porque ele continua a praticar atos de lesa pátria. Ele levou o país ao tarifaço, não podemos esquecer disso. Agora, o que ele vai ter a favor dele com relação à não imposição da prisão preventiva? Ele vai ter uma mudança de posição do presidente dos Estados Unidos. Pelo jeito, pelo que se está vendo, pelo que se pode concluir agora, no momento, é que o Trump deu uma banana para o Eduardo. Ficou muito claro que tudo aquilo era uma grande mentira, isso é o que está parecendo, a juízo do presidente dos Estados Unidos, que a distância dele. Então, mas ele continua a atuar, basta ver a declaração que ele fez. Então, agora é o momento, atenção, agora é o momento, uma vez o Supremo provocado, de se verificar da necessidade da prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro. Ela é necessária? Sim, porque ele continua atentando, lesando a pátria, agora em novas tentativas, em novas articulações. A prisão é necessária. Um segundo ponto que decorre desse comportamento dele, dessa manifestação dele, ficou muito claro que ele não é antiético, ele é uma pessoa aética. Ele não tem capacidade para verificar aquilo que é ético, aquilo que é moral. Ele é um amoral, ele é um aético. Ele sai para lesar o Brasil e os brasileiros. E os brasileiros eu friso, vejam o que ele fez. Então, é um sujeito completamente amoral. Amoral. Esse é o quadro que se está a mostrar. Volto.
ele acabou sendo afastado, perdendo o mandato por faltas. Ele não cumpriu aquilo que ele prometeu, ou seja, cumprir o que? Representar os cidadãos. Não, ele deixou todo mundo na mão e foi, como o Ronilson destacou, foi em busca do que? Da impunidade ao pai, da volta ao pai à política, no interesse pequeno da própria família Ô, e ele, evidentemente. uhum. Eu queria saber mais sobre o Ramagem, mas antes, essa história da prisão do Eduardo Bolsonaro. Queria ouvir o Josias, né? Que impacto político isso teria, o Josias? Porque, na verdade, você falou já tão bem a respeito disso, né? Todos os sonhos, os objetivos aí de Eduardo Bolsonaro foram sendo rifados, né? Ele não conseguiu nada do que ele queria, né? Isso foi sendo, assim, muito pelo contrário, está passando até um pouco de vergonha em relação a tudo que ele desejava, né? A última nota dele mostra um pouco disso. Você vê a necessidade dele ser preso, essa prisão ser decretada? Qual seria o impacto disso, Josias? O crime imputado a ele, Fabíola, que é coerção no curso do processo, ele agiu, cavou providências nos Estados Unidos para inibir o Supremo, para impedir que o Supremo tomasse decisões que tomou, finalmente, em relação ao pai dele. Isso está previsto ali no Código Penal como uma pena que é inferior a 8 anos, 4 anos, alguma coisa de cadeia. Então, em tese, ele, mesmo que seja condenado, e será, o crime, em tese, não justificaria o regime fechado. E, a essa altura, Fabíola, o Supremo Tribunal Federal está muito receoso de tomar decisões que não sejam efetivadas. Já o Alexandre de Moraes já ordenou a prisão de bolsonaristas que estão nos Estados Unidos e essa ordem de prisão simplesmente não foi cumprida, né? E agora o governo iniciou um processo, um pedido de extradição e vai ter que ralar para trazer de volta o deputado Alexandre Ramagem, que é um fugitivo, condenado já a 16 anos de cadeia, né? Então, o Supremo hesita em tomar providências que não sejam efetivadas. Hoje, uma ordem de prisão dificilmente seria cumprida em relação ao Eduardo Bolsonaro, diferentemente do que aconteceu com a Carla Zambelli na Itália. Nos Estados Unidos não tem sido as determinações do Supremo não têm sido observadas como foi no caso da Zambelli, né? Agora, impressiona o fato de que o prejuízo provocado pelo Eduardo Bolsonaro a si mesmo e a todos que se relacionam com ele é exuberante. É exuberante. O pai foi para a cadeia e o processo, a movimentação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos potencializou o desejo do Supremo de realizar o processo, de sentenciar o Bolsonaro e os seus cúmplices. O Centrão, que hesitava em atacar o Eduardo Bolsonaro em público, está sofrendo um prejuízo impressionante, um prejuízo político, desde que o Eduardo Bolsonaro associou o conservadorismo brasileiro a essas providências, taxação dos Estados Unidos contra produtos brasileiros, da pauta de exportações do Brasil, a punição de autoridades do judiciário brasileiro, do executivo, tudo isso foi visto como uma traição à pátria. E a direita brasileira pagou, beijou a cruz e de graça, porque só teve prejuízo. E tudo o que ele tinha obtido está ruindo. As tarifas já começaram a ser anuladas, a imposição da lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes e a mulher dele já foi suspensa pela Casa Branca. Então sobrou, Fabíola, o prejuízo. E no caso do Eduardo Bolsonaro, o prejuízo também é eloquente. Ele se desmoralizou como político. Cada vez que se explica, ele se desmoraliza um pouco mais, se orgulha de ter traído a pátria, diz que não vai parar por aqui, e aí nesse ponto ele tem razão. Não vai parar mesmo. E falta isso que você realçou, Fabíola, falta a sentença do Supremo Tribunal Federal. E aí, depois da emissão dessa sentença, que virá com certeza no primeiro semestre do ano que vem, o Eduardo Bolsonaro sofrerá a principal consequência, que é a inelegibilidade. A Câmara, com a sua inação,
terceirizou ao Supremo Tribunal Federal a tarefa de banir o Eduardo Bolsonaro das urnas. Isso será feito no primeiro semestre do ano que vem, quando ele será condenado, hoje ele é réu no Supremo, será condenado por conta desta atividade que desenvolveu nos Estados Unidos, e dessa condenação, se não resultar a prisão, porque ele continuará refugiado enquanto puder nos Estados Unidos, a consequência prática é a inabilitação dele para participar de eleições. Perderá os direitos políticos, Fabíola, ficará numa situação semelhante à do pai. Então, essa é a principal consequência. Não há no Supremo quem duvide da condenação do Eduardo Bolsonaro. Então, o que está registrado, ele tem um encontro marcado com essa condenação e não poderá fazer o único que ele sabe fazer na vida. A exemplo de todos os membros da família Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro nunca produziu um palito de fósforo. Não sabe fazer outra coisa senão pendurar os seus interesses no déficit público do Brasil. E sem mandato, ele terá que trabalhar. O desafio do Eduardo Bolsonaro hoje é esse. Ele precisa arrumar alguma atividade útil, Fabíola, que lhe permita encher a geladeira. Porque em algum momento também a picaretagem do pai não será suficiente para sustentá-lo nos Estados Unidos. Então, as consequências para ele são inevitáveis. Agora, o pedido de prisão hoje eu acho que seria inócuo, Fabíola. Tem muita gente comentando aqui no nosso chat. O Moraes diz o seguinte: eu queria saber com que dinheiro ele está vivendo lá. Mas o pai dele mandou Pix para ele, isso daí ele já até confirmou e tudo mais. Jair Bolsonaro mandou Pix para ele. Aí ele falou assim, porque é importante saber como é que ele está vivendo lá nos Estados Unidos. Está dizendo aqui o Moraes no nosso chat, muitos outros estão comentando sobre essa situação de Eduardo Bolsonaro. Para quem está conosco na TV, o intervalo, mas a gente segue aqui pelo YouTube, inclusive com a análise do Ronilson Pacheco, porque muita gente fala, não deu certo o que ele estava querendo fazer nos Estados Unidos, mas será que ele não tem que ser punido pelas tentativas? Esse claro, é um ponto, né? Ele já saiu emendando, eu ia te jogar a bola. Eu ia já jogar, mas tu já saiu roubando a bola e já foi pro gol, ó. Chum, vai lá, chuta lá e faz. Não, é porque não tem muito o que comentar, né? A gente tá... Fabíola, eu acho que desde que o Eduardo Bolsonaro colocou os pés nos Estados Unidos, com essa sucessão de tentativas de idas e vindas, até de usurpação da iniciativa de Donald Trump com relação às tarifas e a Magnitsky, etc., todas as críticas, todas as falas pejorativas, né, muito pesadas de Donald Trump com relação ao Brasil e ao governo brasileiro, à democracia brasileira, e o Eduardo Bolsonaro se gabando disso como fazendo parte dessa investida, desse despertar de olhos do governo, da administração Trump para o Brasil. A gente está desde esse primeiro momento dizendo que ele tem que ser responsabilizado. Essa que é a questão, né? Que é meio que um consenso aqui do quão tarde chega essa cassação. Porque ela virou quase uma anedota. Ele está sendo cassado por faltas. Ele poderia estar fazendo qualquer coisa, desde que, se ele estivesse indo e voltando, ele poderia continuar fazendo o que ele estava fazendo. Se ele criasse um esquema para ele, híbrido, de ficar uma semana nos Estados Unidos e uma semana no Brasil, usando passaporte diplomático, indo e voltando, ele poderia continuar fazendo o que ele estava fazendo. Então, assim, é uma coisa que não tem noção. É óbvio que ele tem que ser responsabilizado. Tem que ser responsabilizado pelo abandono de um país. Eu imagino a possibilidade de um parlamentar americano ir para a Rússia fazer o que Eduardo Bolsonaro fez com relação ao Brasil. É fora de cogitação, E só um parlamentar faria isso, e só uma vez, porque ninguém faria de novo. Porque a resposta dos Estados Unidos não seria uma resposta simples. Então, ele simplesmente abandonou, ele, jogou para outro time, ele fez uma escolha, ele criou o mundo dele de poliana e foi viver o mundo dele de poliana e deixou o Brasil no mundo real. Então, assim, se tem que ser responsabilizado, é claro que tem que ser responsabilizado. Está demorando uma responsabilização que seja mais dura e coerente com a dimensão. Teve muita repercussão pelas redes sociais em relação a essa cassação. A gente tem aí os apoiadores dele, como o próprio Sóstenes Cavalcante, anunciou que vai recorrer da decisão da mesa diretora. Falou lá, milhões de brasileiros que confiaram seus votos a Eduardo Bolsonaro e ao delegado Ramagem ficam hoje sem representação.
Teve também o Nicolas Ferreira, que colocou lá, tratar o exílio político como falta injustificada é distorcer a lei para legitimar uma punição que jamais passou pelo crivo do voto no plenário. Estamos de volta para quem estava conosco na TV, falando ainda sobre a cassação de Ramagem e de Eduardo Bolsonaro. Claro que os seus apoiadores saíram em defesa dele pelas redes sociais, como Nicolas Ferreira, Sócio Cavalcante, entre outros. O professor Walter Mairovich está me mandando mensagem aqui, falando que, por conta de tudo isso, dessa atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, é que a decretação da preventiva seria necessária. É isso, professor Mairovich? Explica aqui para a gente, ao vivo, que estava me contando aqui no Zap. Tem um aspecto simbólico, evidentemente, o que ele fez e a necessidade dessa prisão, porque ele continua a fazer. Ele diz o tempo inteiro que ele está lutando fora, que ele não quer voltar, quer continuar essa sua luta. Ora, com a prisão preventiva fica esse discurso a cabo. Não é que ele não quer voltar, ele não pode voltar, porque será preso. Essa prisão, além de necessária, tem todo esse conteúdo simbólico. Agora, com relação ao Ramagem, eu gostaria de colocar um ponto que eu não engoli, viu, Josias, viu, Ronilson, que está lá numa conclusão. Primeiro que se iria cumprir, evidentemente que sim, o quê? Uma decisão do Supremo que o efeito da condenação era automático, mas eles botaram lá uma coisa que eu não engoli. Ou seja, faltas futuras do Ramagem levaria a isso, porque ele está fora do país. Ora, como faltas futuras? O ponto era um só, o efeito da condenação. Que faltas futuras? Isso aí é coisa de se imaginar, olha, faltas futuras. Não, coisas certas, ou seja, o efeito da condenação com trânsito em julgado, só isso. Faltas futuras é duro, é boa essa. É duro. 11 horas e 32 minutos. Vai, Josias, vai, Só Josias. uma observação rápida. Acho que eles fizeram isso porque, numa decisão pretérita, tomada há mais tempo pelo ministro Luiz Roberto Barroso, quando a Câmara tinha também resgatado o mandato de um parlamentar condenado no Supremo, o Luiz Roberto Barroso determinou a suspensão dessa decisão do plenário da Câmara, exatamente como está acontecendo agora com Alexandre Ramagem. E ele falou, na decisão dele, não me lembro os termos, mas o sentido era, não se pode considerar que tem direito a um mandato o parlamentar que, condenado ao regime fechado, não terá condições nem de comparecer à Câmara. Então é uma ficção, é um mandato que não é impossível de ser efetivado, porque a pessoa vai estar em cana, não vai ter condições de comparecer ao plenário. Então acho que por isso é que eles, de olho nessa jurisprudência do Supremo, fizeram essa observação. Mas realmente é uma observação meio desnecessária, né? Até ofensiva em certa medida.